Todo dia o sol nasce sobre as mesmas terras, mas nunca para o mesmo povo. O Rio Grande do Sul muda, e com ele muda também a forma de acreditar. Esta é uma terra de cruz, de tambor, de reza, de canto, de fé e de silêncio. Aqui, o sagrado tem muitas vozes. A fé é assim, quando você descobre a fé na tua vida, o mundo muda, o teu entorno muda. Só que às vezes isso é muito demorado para você descobrir o que é realmente a fé. Como eu falei antes, a fé não é você ficar rezando. A fé é você se interiorizar e procurar ver o que você faz ao teu entorno. O que eu faço de bom no meio, na natureza, no meio ambiente, no ser humano, nos 4 elementos da terra? O que eu faço de importante? Como é que é a minha vida? Eu procuro ajudar ou eu procuro julgar? Então a fé é aquela fé que precisa de centralizar em fazer o bem. A fé para mim é tudo. A fé para mim é desde quando eu acordo de manhã, eu já penso na minha religião, penso no meu serviço, penso em tudo, mas a fé está 24 horas comigo dentro do quê? Do cantar, do respirar, do ajudar a pessoa. Muitas vezes eu estou fazendo uma janta, um almoço, já estou pensando na pessoa que eu vou atender à tarde. Vamos dizer assim, eu me comprometo em tudo aquilo que eu faço. Muitas vezes o teu problema pode ser o meu problema. Depois que eu te atender, o teu problema vira meu problema. Termino o atendimento presencial, mas o meu atendimento, eu faço uma extensão do atendimento para ti. No outro dia, na semana que vem, eu estou sempre preocupado com o cliente. Então imagina quanto eu fico preocupado com os filhos de santo. Muitas vezes, assim como um pai de santo, muitas vezes, que nem diz assim, meus filhos, o Senhor é mais do que um pai de santo. O Senhor está na nossa vida, seja na alegria, seja na tristeza. Muitas vezes um filho, às vezes está precisando de alguma coisa, quando vê do nada eu apareço. Se estiver precisando assim de uma ajuda, às vezes para um parente, eu também estou lá, estou na alegria e na tristeza. Muitas vezes no nascimento e, infelizmente, muitas vezes na perda de um familiar também. Eu consigo me desdobrar em muitas coisas, sou bem dinâmico dentro da religião. E se por muitas vezes eu achar assim, que eu estou assim, às vezes cansado, é só eu escutar um ponto, eu mentalizar, eu vim aqui na minha porta, olhar para a minha partilheira e peço assim para os meus orixás, assim, me dê saúde, que o resto eu corro atrás. Só me dê saúde, que o resto eu me viro. A minha fé, assim, eu não quero luxo, não quero riqueza, eu não quero, eu não preciso. O que eu preciso realmente, assim, é daquela calmaria, eu me sentir abraçado com os meus orixás em todos os sentidos da minha vida. Fé para mim é isso. Para mim, fé é ter a certeza que mesmo diante da dificuldade, você está amparada e que você vai vencer aquela dificuldade. A certeza que eu tenho alguém mais poderoso lá em cima e que Ele nunca vai deixar de me olhar com todo aquele amor carinhoso do Pai. Que é Deus. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Fé é acreditar sempre que o bem vai, frente às circunstâncias, decretar uma decisão assim, onde, por exemplo, se isso não aconteceu desse jeito, devia ter acontecido dessa maneira, para que todo mundo possa se sentir bem, né? E a fé é isso, é você ter a convicção de que o bem vale a pena em tudo e em qualquer circunstância. A palavra fé, acreditar, né? Acreditar em Deus ou acreditar naquilo que a gente ter certeza que a gente não vai conquistar. Fé. Fé no sentido cristão é se sentir parte do todo, porque para mim Deus é o todo, né? E o rosto humano de Deus que a gente conhece é Jesus Cristo, né? Então, dizer quem é Deus é difícil dizer Deus mesmo, né? Porque como é que a gente vai definir o todo?
Mas se a gente é parte de todo, a gente é parte de Deus, mas não é Deus, né? Mas para mim o rosto humano de Deus é Jesus Cristo, e ali a gente tem orientações para como viver com a gente mesmo, com as outras pessoas, e essa orientação é a base da vida do cristão, né? E também junto com isso as suas promessas, né? De que Ele está conosco aqui, os nossos planos podem ser vividos na sua presença, construídos na sua presença, executados na sua presença. E é uma relação eterna, e essa aqui é o que a Bíblia diz, né? A gente crê na ressurreição. Existem formas diferentes de entender a ressurreição ou a vida eterna, né? Mas, no fim, eu acho que todas as dúvidas serão respondidas, porque cada um tem um pouco da verdade, ninguém tem toda a verdade. Fé é justamente viver uma vida, uma espiritualidade sadia. Isso, para mim, seria uma fé verdadeira. Espiritualidade sadia será amar a vida, amar as outras pessoas, ter uma relação de respeito com a natureza, com todos os seres do planeta, né? Isso para mim é fé. Fé é o jeito que a gente vive, na verdade, entende e vive, né? Porque às vezes existe uma dissonância muito grande entre aquilo que a pessoa anuncia, né? Parece algo maravilhoso, mas na prática faz tudo diferente. Não, a prática que revela a verdadeira fé da pessoa, né? É isso aqui, assim que eu entendo. Fé é caminhar mesmo sem enxergar o caminho inteiro. É confiar em seu próprio guia, no seu próprio anjo, na sua intuição e dar sempre o seu melhor. Entregar e seguir. O bem sempre vence, mesmo que não seja ali naquele momento, naquela hora. Mas depois as respostas vêm, sempre. É nós entender e saber que o divino está sempre trabalhando para o nosso bem, que ele nunca nos desampara, né? Independente da religião. Mas hoje estamos falando e somos dedicados à Umbanda, né? Então o divino sempre age ao nosso favor, independente da religião que eu ou você escolha. Ele está ali, presente sempre. A fé é nosso alimento da alma, de fazer o certo e de acreditar que cada um tem o seu jeito e cada um está fazendo a sua diferença. A Umbanda ensina que ninguém está sozinho, que você tem o seu guia, o seu mestre, seu guardião. A Umbanda nos ensina que ninguém está sozinho. A Umbanda vive em mim, nas minhas atitudes, na minha forma de olhar o outro. E a Umbanda, para mim, é o verdadeiro sentido da minha fé também. Fé para mim é que nem eu já comentei, fé para mim tem que ter a fé e tem que ter a ação. Não adianta você ter só um deles, só você agir e não pensar que aquilo pode dar certo, que Deus possa te ajudar. Ou só ter a fé e você não fazer nada para aquela fé acontecer, porque não cai nada do céu, você tem que ir atrás, você tem que correr, não existe sorte, você vai atrás dela, né? Então, essa questão assim, fé é acreditar, fé é saber que você está ali, é saber que a tua família está bem, ter a gratidão por isso. O futuro da religiosidade gaúcha não está em escolher uma só crença, mas em conviver com todas, em aceitar que ser gaúcho é também ser plural. A fé do século XXI não cabe mais apenas nos templos. Ela se digitaliza, se transforma, encontra espaço nas telas e nos gestos diários. O número de pessoas sem religião cresce, mas isso não significa a ausência de fé. Significa a liberdade de acreditar da sua própria maneira. Esse tema vem sendo, né, comentado por vários pesquisadores e as últimas décadas, né, a gente tem percebido aí nos dados a presença mais significativa, né, das pessoas que se declaram, né, sem religião. Então, de fato, né, é uma tendência
E agora é importante lembrar, né, que é um grupo, esses grupos sem religião, né, é um grupo muito diversificado, né? As pessoas acham que, né, assim, então são né, pessoas que não têm ligação, né, com religião alguma. E, em geral, não é o caso, né? As pessoas que se declaram sem religião, a maioria delas tem alguma crença, tem alguma prática, né? Mas elas não se identificam, né, com uma religião específica ou com uma instituição religiosa, né? Então, tem aí uma crise das instituições, né? Então, as pessoas encontram maneiras enfim, de serem religiosas sem estarem, né, ligadas a uma instituição. Então, isso é uma situação, né, nova, que tem a ver com tendência. Né, a gente tem também outros pontos aí, né? Você perguntou sobre os jovens, né? De fato, né, as estatísticas mostram que o número de sem religião é mais alto entre pessoas mais jovens, né? A questão é acompanhar as pessoas, né? E saber o que vai acontecer à medida que elas envelhecem, né? Porque pode ser também, né, que essa seja uma situação temporária, né? Então, é uma coisa, né, que faz parte da juventude e mais adiante essas pessoas vão, né, se vincular a alguma religião. Então, toda maneira, né? Toda maneira, eu acho que a situação da juventude, né, acaba realmente tendo um peso grande aí, né, nesse número de sem religião. Agora, a gente sabe, né, a nossa população está envelhecendo, né, e talvez isso coloque, né, alguns limites aí para o crescimento, né, dos sem religião. O sagrado também mora fora das palavras, está na natureza, na memória e no som do vento que atravessa o pampa. Talvez esse seja o verdadeiro futuro da fé, caminhar juntos sem precisar ser iguais. Ao longo desta jornada, vimos que o Rio Grande do Sul é feito de muitas crenças e que cada uma delas conta um pedaço da nossa história. O amanhã ainda é incerto, mas enquanto houver fé, em qualquer forma que ela se manifeste, haverá também esperança. Porque, na verdade, o que nos move não é o medo do fim, é a vontade de continuar acreditando.